Oi, gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo super especial para vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sacerdote Eli. E hoje eu trouxe um convidado muito especial por se tratar do Dia dos Pais. Esse é um vídeo especial para os pais, para os filhos também, para todo mundo que está nos ouvindo. Eu trouxe meu pai, o Meisaki, e ele vai contar um pouquinho dessa história. Bem, boa tarde a todos. Na verdade, a gente vai falar um pouco sobre Eli, justamente para trazer uma palavra sobre o Dia dos Pais. E aí a gente vai trazer o Eli exatamente porque ele tem algo muito importante para nos ensinar, embora seja num sentido negativo, vamos dizer assim, porque ele é na verdade o retrato de muitos pais da atualidade, aquele pai que está preocupado com a carreira profissional, que está ocupado com bens materiais e acaba que esquecendo um pouco da família, dos filhos, né? Então a gente precisa entender que independente da carreira profissional, independente dos bens materiais que todo mundo almeja, isso não é o mais importante. O mais importante é o patrimônio familiar, né? Quer dizer, os filhos, esse sim, é o verdadeiro patrimônio, né, de um pai. Então, o pai ele deveria se preocupar principalmente em educar os filhos, em ser mais presente na vida dos filhos, dar mais carinho, esquecer um pouco aquela questão que muitas vezes ele tenta substituir esse carinho, essa atenção com o presente, dando liberdade para o filho ir para aqui ou para acolá, e isso acaba gerando um pouco de confusão. Então, o Eli, essa história do Eli está no capítulo 2 de 1 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 12, a gente tem um relato das atitudes dos filhos de Eli. Bom, quem era Eli? Eli, na verdade, era um sacerdote que exercia ali o serviço no templo do Senhor, mas não só isso, ele era também um juiz, que ele julgava Israel, né, naquele período ali dos juízes. Então, o Eli, ele era um homem que tinha um privilégio e tinha uma posição muito elevada na sociedade. Não só pelo cargo de sacerdote, né, mas o cargo de juiz, né, que chega a ser até um cargo assim político, vamos dizer, nesse sentido. Então, o que nos leva a entender que sobrava pouco tempo para ele dedicar à família, tá? E isso foi muito ruim para ele. Nós vamos ver no decorrer da história, no desenrolar da história, que nos finais dos dias de Eli, ele tem um trabalho muito grande, um desgosto muito profundo com os filhos que sucederam ele, né, no serviço lá do templo, só que em nada se pareceu com o pai, em nada, né, porque exerciam um trabalho totalmente desleixado, um trabalho totalmente ali entregue às paixões carnais, era prostituição misturado com culto, com sacrifício, uma bagunça tremenda. Coisas que veio a trazer a ira de Deus sobre a vida de Eli e dos seus filhos, né? E aí a gente percebe que uma coisa vai levando a outra, né? O pecado, a iniquidade, a transgressão, ele sempre vai trazendo outras consequências, né, para a vida do ser humano. Essa situação traz para o povo de Israel sucessivas guerras, e numa dessas guerras eles vão para a batalha contando que iam ser vencedores, mas por estar numa situação totalmente errada diante de Deus, eles perdem a guerra. Porque não tem como você estar bem, você estar mal diante de Deus e ser vitorioso. Não tem como, né? Se você vai mal, se você está em pecado diante de Deus, se você está
trazendo a ira de Deus sobre sua vida, não tem como ser vencedor. Né? E aí o que acontece? Eles vão para a guerra, são derrotados, e aí eles têm, então, uma ideia de levar a arca, né? Que ali a arca representava a presença de Deus. Só que a presença de Deus, mais importante, ela tem que estar na vida do ser humano, tem que estar na vida do homem, da mulher. Tá? Não adianta você usar a Bíblia ou algum objeto sagrado como amuleto, e isso não vai resolver o problema se você estiver mal diante de Deus, se o teu coração for perverso diante de Deus. Não adianta. Você precisa estar em comunhão com o Senhor, você precisa estar em perfeita harmonia com o Senhor, para que Ele possa estar diante de você, abrindo caminhos e te dando vitória. Então, quando nós falamos de Eli, isso nos lembra também um pouco a vida de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem temente a Deus, um homem vencedor, um grande guerreiro, mas que na vida familiar os seus filhos eram terríveis. Né? Haja vista que aconteceu incesto, assassinato, traição e tantas coisas na família de Davi. Então, isso traz para nós essa ideia de que quando nós, né, diante de um cargo muito importante, acabamos esquecendo um pouco da família. Né? E aí nós temos essa obrigação, nós temos esse privilégio, nós temos essa incumbência de procurar educar os nossos filhos da melhor maneira possível, porque eles também vão ser pais futuramente, né? Vão ser pais. E nós precisamos educá-los no caminho que eles devam andar e que eles também repassem isso para os seus filhos. Então, quando a gente pensa assim em filhos, né, às vezes foge da nossa mente essa realidade dura que é de ter uma responsabilidade muito grande com aquilo que, embora diga que é meu filho, minha filha, biblicamente está errado, porque os nossos filhos são a herança do Senhor. Então é como se fosse um tesouro que não lhe pertence, mas que você precisa ter todo o cuidado possível para, quando o dono vier, você poder entregá-lo. Então, quando Deus constitui a lei, é uma das coisas que ele tem uma preocupação muito grande, está lá em Deuteronômio 6,6, onde ele diz que nós devemos inculcar a palavra do Senhor aos nossos filhos, andando pelo caminho, nos deitando, nos levantando, escrevendo nos umbrais das nossas portas, da nossa casa, na parede do quarto. Nós temos que inculcar na cabeça dos nossos filhos a palavra de Deus, os estatutos do Senhor. Tá? Isso é obrigação, isso é mandamento, não é uma opção. O Senhor não disse se você quiser você pode fazer, não. Ele ordenou que os pais devem fazer isso, tem que fazer isso, e isso é responsabilidade exclusiva de cada pai. Tá? Não